Sabe, tem uma passagem interessante. Você lembra daquele momento em que Jesus está com os discípulos e ele pergunta: quem eles dizem que eu sou? Aí eles falam: olha, alguns dizem que você é um fanfarrão, alguns dizem que você é um profeta, alguns dizem que você é a reencarnação de Elias. Aí Jesus chega no ponto que ele queria chegar. Ele fala: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A forma como eu enxergo Jesus define o que eu tenho acesso em Jesus. A forma como eu acesso Jesus define o que eu tenho acesso em Jesus. É por isso que uma igreja que não aponta para o Jesus de Deus é um desserviço ao evangelho. Porque ela está construindo uma visão pautada num Jesus que não existe. Não existe um Jesus evangélico, não existe um Jesus católico, não existe um Jesus de uma seita, não existe o Jesus de André, existe o Jesus de Deus. Nada pode ser acrescentado nem removido. Paulo diz: se um anjo descer dos céus e pregar um outro evangelho que não esse, que vocês considerem anátema, ou seja, maldição. Então entende uma coisa, irmão, a gente tem que ter esse entendimento. Quando ele fala quem vocês dizem que eu sou, ele quer saber qual é a medida de revelação que ele já tem a respeito de quem eu sou. Aí Pedro fala: você é o Cristo, é o Filho de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo. E aí ele fala: Pedro, essa revelação que você teve não foi carne nem sangue que te deu, foi o próprio Espírito. E é pautado nessa revelação que eu vou edificar a minha igreja. Eu vou dar para você as chaves do reino dos céus, e aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Essa é a autoridade do crente, temos as chaves do reino. Aí logo depois, cara, pega isso. Jesus fala: bom, eles têm uma medida de revelação de quem eu sou, então eu posso compartilhar um pouco mais do que vai acontecer. Bom, pega isso. Eu poderia pregar por 1 hora pelo menos essa temática, porque isso aqui é libertador para aquilo que a gente vai viver em Deus. A gente quer ouvir de Deus segredos que Ele jamais vai contar se a gente não tiver com Ele intimidade. Você não vai conhecer alguém no lounge e agora vai falar: irmão, deixa eu te falar, estou pensando, cara, em mudar de país. Eu estou com um negócio de um primo meu, sabe o Felipe? Não. Então, mano, aquele meu primo, depois eu te falo dele, cara, ele acabou, me traiu, me roubou. Você não vai compartilhar o teu coração. Por quê? Porque você não sabe quem é. Faz sentido? Você não vai falar de um negócio que você está em mente ou de uma crise que você está no teu casamento. Por quê? Porque a gente só revela segredos a quem tem intimidade. A Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar certas coisas e a glória dos reis está em descobri-las. Está bem claro que Deus tem prazer em deixar oculto para os seus aquilo que Ele só vai entregar para quem é dele. É por isso que ele pregava em parábolas. Em alguns momentos era para facilitar o entendimento e para outros era para dificultar. Os discípulos um dia chegaram a perguntar: mestre, por que você prega em parábolas? Nem todo mundo está entendendo. Ele está dizendo: eu estou pregando justamente para alguns não entenderem, porque tem alguns que tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem, tendo corações não entendem aquilo que eu estou liberando. Mas esse segredo eu tenho para os meus. Em outro momento ele diz: olha, não chamo mais de escravos, mas de amigos, porque aos amigos se revelam os segredos. Você está comigo ainda? Diga amém. Então é isso que está acontecendo nesse momento. Jesus vê que eles têm uma medida de revelação de quem Jesus é, e aí ele fala: cara, quer saber? Eu vou compartilhar um pouco mais do que vai acontecer. Eles estão prontos para isso. Deus só não vai te revelar aquilo que você precisa se você não estiver pronto para ouvir aquilo que Ele quer falar. Tem muita gente reclamando que Deus parou de falar. Deus não parou de falar. Talvez você que não está buscando mais intimidade e uma medida de revelação do que Ele pode te falar. É sempre falta de maturidade, nunca é falta de desejo de Deus de comunicar. Irmão, qual é a lógica de um Deus que preparou para você um caminho, não dá para você direções de como caminhar? Às vezes é a gente que não está buscando as respostas certas na pessoa certa. Você está comigo? Amém. Ele fala: ok, eu acho que eles têm uma boa medida de revelação de quem eu sou. Eu vou compartilhar o próximo passo. Pega isso, irmão. Aí ele começa a falar sobre o que vai acontecer. Olha, nos próximos dias eu vou ser entregue, traído e morto. Aí Pedro se levanta e fala: de forma alguma isso vai acontecer. Aquele cara que acabou de ter uma revelação espiritual falou: de forma alguma isso vai acontecer. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Irmão, o que Pedro fez, ele fez por zelo. E Deus me deu essa chave alguns anos atrás. Eu quero compartilhar com você. Se você quiser, pega e guarda isso para a tua jornada de fé. Quem não entende o propósito, defende o engano. Eu vou falar de novo, guarda isso. Quem não entende o propósito, defende o engano. Pedro não tinha entendido ainda que a morte de Jesus era a alegria da criação.
Quando ele está dizendo, você não vai morrer, ele está dizendo, a redenção não vai acontecer, os novos começos não vão se manifestar, os nossos pecados não vão ser perdoados. É basicamente isso que ele está dizendo. Por isso que Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Você sabe por quê, irmão? Pega isso. Porque o suposto zelo de Pedro era convidativo. E se Jesus vacilasse em um momento, o cuidado de Pedro abortaria a sua missão. Eu preguei algum tempo atrás, cuidado com quem respeita demais os seus limites. Eu compartilhei hoje mais cedo no Instagram. A gente tem que ter cuidado com pessoas que concordam com a nossa dor. Se Jesus fosse vitimista, ele ia falar, Pedro, quer saber, mano? Verdade, você me ajuda, você me cobre, vocês me protegem, vocês estão comigo? Quem não entende o propósito, defende o engano. Qual era o propósito? A Bíblia já dizia, maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. A palavra falava a respeito de um Deus que se fez homem, que morreu no nosso lugar. Irmão, é isso que distingue o nosso Deus de qualquer outro Deus, de qualquer mitologia, de qualquer cultura, em qualquer tempo. Nenhum Deus se fez criação para morrer pela sua própria criação. São deuses intocáveis. O nosso Deus não, ele se fez pequeno para caber dentro de nós. É esse amor furioso, essa é a loucura do Evangelho, irmão. O Deus que criou todas as coisas, se despiu de toda a glória, passeou no meio da criação e mais, se entregou por ela. Então Pedro, quando está dizendo, olha, você não vai morrer, ele está dizendo em outras palavras, a cruz não vai se manifestar, a redenção não vai acontecer, a ressurreição não vai acontecer. Então Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Pega isso, irmão, em nome de Jesus. Quem não entende o propósito, defende o engano. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!